Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do JBA News. A gente tem falado aqui no podcast sobre o tema do financiamento à construção por meio da securitização imobiliária. E hoje nós vamos falar do último tema, que é sobre a auditoria legal e o seu papel no processo da securitização imobiliária. Eu estou aqui hoje com a Viviane, que é da minha equipe, e tem algumas perguntas sobre o tema. Ela vai me fazer as perguntas e eu vou responder. Viviane. Legal. Boa tarde a todos. José, tem algumas perguntas que são bastante relevantes para esse tema e eu quero começar com o que é a auditoria legal e qual a sua importância no processo de securitização imobiliária. A auditoria legal, ela também é conhecida como due diligence, em inglês. Muita gente fala que é a devida diligência. A auditoria legal, ela é uma investigação, ela é um processo de investigação. De quem? Da empresa e dos seus sócios. E se tiver garantidores deles também. Então, existe uma preocupação no processo de investigar a vida dessa empresa e dos seus acionistas para saberem como está a aderência dele às leis. Se eles estão cumprindo as leis, se eles têm processos judiciais, se eles têm elementos que possam colocar em riscos jurídicos a securitização imobiliária. Então, a importância da auditoria legal é identificar todos os riscos jurídicos, mesmo que potenciais, para esses riscos poderem serem avisados ao investidor. Para que o investidor, quando for investir nessa empresa, ele saiba que existem os riscos. A auditoria legal não existe para eliminar riscos, porque sempre existem riscos, mas ela existe para trazer os riscos à tona, jogar luz nos riscos, o investidor ter conhecimento e decidir se ele quer ou não assumir aquele risco. E quais são os principais documentos analisados durante a auditoria legal em projetos de construção financiados por securitização? Então, a auditoria legal, ela essencialmente é análise de documentos e entrevistas com os administradores das empresas. Ela é basicamente essa bifásica. A parte de documentação é extremamente importante. As empresas recebem uma lista de documentos que elas têm que enviar para os advogados, muito longa, muito extensa. Os advogados, com base naqueles documentos, analisarem exaustivamente a regularidade da empresa. Quais são as principais? São contratos da empresa, contratos importantes, não são todos os contratos. Então, contratos de financiamento, contratos com fornecedores, contratos de parcerias, contratos importantes daquela empresa. Licenças da empresa. A gente precisa olhar se as licenças de operação da empresa elas estão válidas, estão vigentes, se elas estão regulares, se está faltando licenças. Por exemplo, na parte de auditoria ambiental, as licenças são muito importantes, porque sem licenças a empresa não pode operar. Outros documentos importantes são certidões. O que são certidões? São documentos que trazem informações da empresa públicas, processos que ela tem, judiciais, certidão de protesto, saber se ela está protestada na praça com dívidas não pagas, certidões de regularidade tributária, se ela está pagando todos os impostos. Então existe uma lista muito longa de certidões que a empresa emite para que a gente possa avaliar. Então, em resumo, contratos, certidões, lista de processos judiciais também. Os principais processos judiciais e administrativos, os advogados analisam para saber se aqueles processos têm risco de perda importante para a empresa. E quais são os riscos jurídicos mais comuns identificados em uma auditoria legal e como eles podem impactar o financiamento via securitização? Olha, é tudo muito amplo, mas eu vou dar alguns exemplos de riscos relevantes que aparecem e podem aparecer. Judicial, em primeiro lugar. Brigas judiciais que podem ter valor relevante. Que se a empresa perder, ela vai ter que pagar um valor muito grande. A gente chama de contingências. O que são as contingências? São autuações fiscais. A Receita Federal, a Receita Estadual está cobrando um imposto que a empresa está se defendendo. E aquela ela pode ganhar, mas ela pode perder. Então são contingências. Ou seja, valores que a empresa pode perder. Contingências trabalhistas, a mesma coisa. A empresa ela tem reclamações trabalhistas contra ela. A gente avalia o volume de reclamação, o volume que ela tem que pagar, o histórico, ela pode ter ações do Ministério Público contra ela. Ela pode ter dívidas também. Então, dívidas são questões importantes que a gente sempre analisa.
se ela tem capacidade de pagar as dívidas dela. E a ambiental na securitização imobiliária é muito importante, porque imóveis com alguma frequência podem ter questões ambientais, e tudo que envolve riscos ambientais podem ser de valor muito alto e podem inclusive embargar obras. Elas podem ser embargadas as obras. Então são riscos importantes que a gente olha. Quais são os desafios comuns enfrentados durante a auditoria legal de projetos de construção e como é possível superá-los? Existem alguns desafios. O primeiro é o volume de informação. Existe um volume de informação muito grande e, normalmente, a informação que a gente recebe como advogado, ela gera novos pedidos de informação. Então, eu recebo uma certidão que aponta uma ação judicial. Aí eu vou querer entender essa ação judicial. Eu peço mais documentação. E aí, isso é uma espécie de fio do novelo. Você vai pedindo informação para chegar na raiz do problema e poder avaliar. Então, o volume de informação para a empresa e para o advogado é importante. É um desafio. A complexidade, porque a auditoria legal, ela envolve muitas matérias. Você tem vários assuntos jurídicos que são avaliados. Então, por exemplo, você tem assuntos jurídicos financeiros, tributários, ambientais, às vezes criminais, civis, societários. Ou seja, a empresa pode ter acordos de acionistas, ela pode ter questões da vida da empresa dela, contratual. Então, existe uma gama muito ampla de temas que são, muitas vezes, muito complexos. Então, é muito comum, numa auditoria legal, você ter uma equipe de advogados especializados em áreas diversas, para que cada um olhe a sua área de especialidade e consiga trazer os riscos à tona. E qual é a relevância do artigo 54 da Lei 13.097? Então, essa Lei 13.097, o artigo 54, ela trouxe, já faz um tempo, uma mudança importante para as auditorias legais imobiliárias. Por quê? Um dos grandes riscos de auditorias imobiliárias é que você tem uma empresa ou uma pessoa que tem um imóvel, e aí você olha a matrícula do imóvel, a documentação imobiliária, e ela está, digamos assim, limpa, não tem risco, aquele imóvel não está hipotecado. Porém, existe uma ação judicial que às vezes a gente não identifica na auditoria, e essa ação judicial, depois de um tempo, no futuro, ela vem lá e onera esse imóvel. É muito comum isso, você ter assuntos laterais, digamos assim, que depois eles atacam o imóvel, e quem comprou o imóvel, quem tomou em garantia, perde a sua garantia. Então, o artigo 54, ele veio regular esse assunto, para dar mais tranquilidade, mais segurança jurídica. Para quem? Para os negócios jurídicos. O que diz lá? Que todos esses riscos de ações judiciais e potenciais problemas no imóvel, eles têm que estar registrados na matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel é um documento público, todo mundo tem acesso, e lá tem a principal informação da vida do imóvel. Eu digo que é o currículo do imóvel. Toda a história da vida dele está lá. Então, o artigo 54 veio para dizer o seguinte: se os problemas judiciais não estiverem na matrícula do imóvel, eles não atingem os negócios que forem feitos naquele imóvel. Ou seja, eu comprei um imóvel, mesmo que tenha uma ação judicial sobre que pode atacar aquele imóvel, mas se não está na matrícula do imóvel, eu, comprador, não sofro o risco de perder aquele imóvel depois. Então, de fato, esse artigo é muito importante, porque ele veio simplificar a auditoria legal dos imóveis. Porque antigamente a gente fazia o quê? A gente via a matrícula do imóvel e via todas as ações judiciais da vida da empresa e dos seus sócios, para ver se aquela ação judicial poderia, eventualmente, afetar aquele imóvel no futuro. A gente ainda na prática continua vendo isso, de novo, para levantar riscos. Mas o artigo 54 deu uma boa segurança nesse processo para investidores e para financiadores. Quais são as melhores práticas para as incorporadoras durante o processo de auditoria legal, visando reduzir atrasos e custos no financiamento? Como o processo de auditoria é um processo muito trabalhoso, volumoso, desgastante, exaustivo, e é bem essa palavra mesmo, quem passa por uma auditoria legal, ainda mais a primeira vez, fica exausto no final, porque é muita informação. Acho que as melhores práticas é a organização. A empresa, quanto mais organizada, menos doloroso é o processo. Ele nunca é fácil, ele é menos doloroso, porque existe um pedido de documentação que, se a empresa ficar perdida,
vai mudar a rotina dela e vai dar um trabalho muito grande. É muito comum nos processos de auditoria as empresas criarem o que se chama de data room. Data room, inclusive existem empresas que prestam esse serviço terceirizado, que são salas virtuais em que você faz upload de toda a documentação que é pedida no auditoria legal, para você simplificar e organizar o acesso à informação. Então, organização é uma ótima prática. Segundo, transparência. Não adianta a empresa esconder informação. Quanto ela mais esconde, mais ela atrasa o processo. Então é melhor ela dizer logo tudo. Se houver um problema grave, venha logo à tona, para que ele seja avaliado o quanto antes. Porque ele vai ser descoberto. Porque a auditoria tem esse papel de investigar e ir atrás. Então, na medida que a empresa e os acionistas dessa empresa, eles trazem informação transparente e completa, eles simplificam o processo, aceleram e fica mais barato. E um terceiro que eu diria é uma vontade de sanar problemas identificados na auditoria. Porque a auditoria ela é um diagnóstico. Eu chamei de investigação, mas também é uma forma de diagnóstico. Você faz um check-up na empresa. E aí no check-up você identifica quais são as doenças dela ou as potenciais doenças no futuro. E aí o paciente tem que ter interesse em curar essa doença ou prevenir a doença futura. Porque se ele ficar resistente, se coloca no lugar do noivo ou da noiva. Bem, essa pessoa está doente, não quer se tratar, ou tudo indica que haverá aqui uma doença no futuro, então você gera uma reação negativa do investidor e do financiador. Então o acionista da empresa, o dono, ele tem que ter uma boa vontade, um interesse em resolver esses problemas, que muitas vezes demandam trabalho, custo, dinheiro e tempo. Mas que sem isso não adianta, porque o risco da empresa ele pode afastar o investidor dele. Para fechar, pode compartilhar algum exemplo de algum caso em que a auditoria legal foi crucial para o sucesso de um projeto de securitização imobiliária? Olha, eu vou dar para você 2 exemplos que eu vou dizer que não foi um sucesso para a securitização diretamente, mas ele foi um sucesso no sentido de identificar um risco que poderia ter gerado um problema muito grande no futuro. E ele mostra, de uma forma muito exemplificativa, como a auditoria pode ser muito importante para o investidor. Então, eu vou dar o primeiro exemplo, que foi um cliente meu. Ele estava comprando um terreno muito grande, queria fazer um galpão logístico. E nesse processo, nós fomos fazer auditorias legais, pedimos as certidões da empresa, vieram várias certidões. E, ao analisar as certidões, com um olho muito clínico, nós identificamos ali que elas estavam um pouco contraditórias, elas não estavam consistentes e elas estavam estranhas, para dizer a verdade. As informações não estavam batendo. Inclusive, nós ficamos com uma suspeita da autenticidade daquelas certidões, para ser bem sincero. E aí nós fizemos um trabalho paralelo que nós pedimos certidões, porque normalmente é a empresa que manda. Mas como a gente estava muito desconfortável com aquela informação, nós pegamos o CNPJ da empresa e pedimos a certidão. E aí as certidões novas vieram totalmente diferentes. Eles tinham uma lista imensa de processos. E aí o que aconteceu? Nós fomos ver, eles tinham fraudado o CNPJ. Eles tinham literalmente mudado o número do CNPJ para vir de uma outra empresa com o mesmo nome. Eles deram o nome, mudaram o número com limpa. E aí as certidões estavam todas limpas. Quando nós pedimos a certidão com o CNPJ certo, a empresa estava completamente problemática. Ela não poderia vender aquele terreno jamais. Obviamente, não só o meu cliente não comprou o terreno, aquilo evitou que ele perder dinheiro, eles não iam conseguir entregar aquele terreno, e aquilo ainda gerou inclusive um processo crime, porque eles cometeram um crime, Eles fizeram um crime de falsidade ideológica, falsificaram o documento. Esse é um caso. O outro, que foi um caso também muito interessante, que um cliente nosso, que era um banco, ele ia financiar uma empresa que ia dar um imóvel muito grande em garantia, era um prédio imenso. E aquele prédio, ele era um sistema de multipropriedade, que eu não vou entrar em detalhes, porque ele é irrelevante. O importante é saber que aquele prédio que era 20 andares e tinha inúmeros quartos, ele tinha uma matrícula de imóvel, nós pedimos a matrícula, veio um livro de 500 páginas, literalmente, porque tinham muitos proprietários. E nós olhamos aquilo e falamos, bem, vamos ao trabalho, arregaçamos as mangas e fomos planilhando toda a informação, lendo página a página.
E a gente foi vendo que também estava confuso, a informação não estava batendo. E a gente foi. Fizemos uma planilha Excel imensa para entender quem vendeu para quem era dono, não fazia sentido. E aí nós marcamos uma reunião com o tabelião do cartório de imóveis daquele imóvel. Fomos lá, ficamos 2 horas com ele, que ele também não estava entendendo o que estava acontecendo. Depois de muito quebrar-cabeça, o que aconteceu? Nós percebemos que aquele imóvel, pelo CNPJ, não era da empresa que estava sendo financiada, era de outra empresa. E pior, a empresa que estava pegando financiamento, ela tinha comprado aquele prédio gigantesco por algumas dezenas de milhões de reais poucos meses antes. E ela comprou o imóvel de uma empresa que não tinha imóvel. Ou seja, ela fez um contrato de compra e venda de um imóvel que não era da empresa. Ela fez contrato com a empresa A e o imóvel da empresa B. Eles tinham pago. E o nosso cliente, portanto, ia financiar uma empresa que nem tinha um imóvel. E eles nem sabiam. Então nós os avisamos. E foi um erro de boa fé. O vendedor também não se apercebeu. Ninguém pegou esse erro. E eles passaram o imóvel para a empresa, em boa fé, falaram, não, realmente, vocês pagaram. E a gente queria vender o imóvel mesmo, foi um erro do contrato que ninguém pegou. E nós pegamos. Então nós resolvemos 2 problemas. O problema do vendedor e do comprador, que negociaram o imóvel errado. E o nosso cliente, que era o financiador, que só colocou o dinheiro depois que essa transferência foi feita do jeito certo. É um trabalho imenso para identificar. Aquilo tinha passado por 2 escritórios de advocacia e ninguém tinha pegado. Então a auditoria legal é um processo muito importante. Porque o potencial de perder dinheiro é muito grande. Então eu digo que foram casos de sucesso no sentido de evitar prejuízos muito altos e que mostram muito claramente a importância de uma investigação bem feita. É isso. E fica o aviso, né? Quanto um processo como esse, com a falta de assessoria especializada, né, já pode ter prejuízos irreversíveis. Né? Exatamente. Para o financiador e para o tomador do financiamento. A incorporadora que está tomando o financiamento, é importante também ela estar preparada, porque senão ela entra em todo o processo e ela morre na auditoria muitas vezes. Então não é raro o cliente, o incorporador, nos contratar e a gente fazer uma pré-auditoria, a gente faz um pré-diagnóstico nele, vai direto nos pontos mais críticos e fala, olha, já arruma a casa, já conserta esses pontos, para quando você for no investidor, você já está arrumado. Se você for desse jeito, ele vai mandar você voltar e falar, faz o dever de casa primeiro e vem tomar o financiamento depois. Então é fundamental. Isso para a empresa também tem um benefício muito grande, porque nós ajudamos ela a se organizar, ela a se regularizar. É um check-up, né? Então ela já passa por um processo muito construtivo, muito virtuoso de organização jurídica interna. É isso, Barreto. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Aproveitamos para agradecer a todos. Muito obrigado a todos e espero que tenha sido e vocês usem essa informação de uma forma muito produtiva. Deixo aqui também o convite para quem está nos assistindo acompanhar os episódios anteriores e também conferir o nosso canal no Instagram e nas principais redes sociais através do José Barreto Advogados. Obrigada. Muito obrigado.